Bom, então vamos lá. Vamos começar falando, né, sobre a ausculta cardíaca. Gente, a ausculta cardíaca ela pode vir em várias, né, estações aí para a gente poder fazer, né? E é uma coisa que a gente tem que saber verbalizar, aliás, que a gente já sabe, né, na verdade, fazer. A parte da verbalização a gente aprendeu na faculdade, né, que é onde que a gente coloca, né, o foco da ausculta cardíaca ali. Só que às vezes a gente acaba negligenciando e esquecendo de verbalizar exatamente as palavras corretas. Então, assim como todas as outras semiologias, eu trouxe para vocês as palavras aqui que não podem faltar em caso de fazer um exame físico da área cardíaca ali, tá bom? Primeira coisa que eu quero discutir com vocês são sobre os focos, né, de ausculta cardíaca. Eu criei esse mnemônico aqui, ó, do a pessoa te mordeu. Por quê? Porque essa é a ordem que eu tenho que começar a ausculta, tá? Tudo, né, de exame semiológico, a gente tem uma ordem correta, né? Lembram lá do abdômen que tem a ordem correta? Aqui não vai ser diferente da ausculta, tá? Da parte cardíaca aqui. A pessoa te mordeu por quê? O A do foco aórtico. Então, o foco aórtico, que é este daqui, ó, é o primeiro que eu vou ter que fazer a ausculta. Depois, a pessoa do quê? Do pulmonar. Então, do aórtico, a gente vai passar para a ausculta pulmonar. Depois, o TI do foco tricúspide e mordeu do foco mitral. Então, a ordem da ausculta cardíaca, a gente tem que fazer do aórtico para o pulmonar, do pulmonar para o tricúspide e do tricúspide para o mitral. Eu não posso começar do mitral e ir lá para cima ou vice-versa, tá bom? Então eu quero que vocês sempre saibam desse mnemônico que eu criei. A pessoa te mordeu. No Paraguai, os professores falavam a puta madre, né? Acho que é alguma coisa assim, mas né, como a gente está, né, no Brasil, a gente vai falar esse mnemônico aqui da a pessoa te mordeu, bom? Como que eu vou verbalizar, né, durante a ausculta? Primeiro eu vou verbalizar, né, que eu vou escutar primeiro o aórtico, depois pulmonar, depois tricúspide mitral, e eu tenho que verbalizar os locais dos focos aqui, tá? Então, a gente tem aqui o aórtico, tá? Que ela se localiza no segundo espaço intercostal do lado direito, tá? Na linha paraesternal. Então, se eu pego o meu paciente ali, né, depois que eu coloquei ele sentado, faço a divisão dele do lado direito e do lado esquerdo, fica fácil, por quê? Porque o único foco do lado direito é o aórtico. Olha só, se eu fiz aqui a linha separando o meu paciente ao meio, tá vendo que do lado direito aqui só tem o foco aórtico? Então, não fica tão difícil assim. É só eu verbalizar, olha. Lá no meu segundo espaço intercostal, na minha linha paraesternal do lado direito, eu vou fazer a ausculta do foco aórtico. Ponto. Fechamos aí. Depois a gente tem, né, o do outro lado, que eles ficam par a par, tá? Então, da mesma coisa que eu verbalizei do foco aórtico, eu vou verbalizar do foco pulmonar, só que agora do lado contrário, que é o lado esquerdo, tá? Então, o aórtico, o pulmonar aqui, aliás, ele fica exatamente do mesmo sentido do aórtico, no segundo espaço intercostal esquerdo, na linha paraesternal. Então, é só eu seguir, tá vendo que é segundo espaço intercostal direito, aórtico, segundo espaço intercostal esquerdo, pulmonar. Aí eu vou pular dois espaços intercostais e vou parar no meu quarto. E aí, quem está no meu quarto? O tricúspide, tá? Porque o tricúspide, ele fica bem embaixo do pulmonar, porém, pulando dois espaços intercostais. Se o pulmonar é no segundo, então aqui o tricúspide vai ser no quarto, porque eu pulei, né? Eu acrescentei dois espaços intercostais ali. Algumas literaturas falam que tem quinto espaço intercostal também, tá? Também, obviamente, do lado esquerdo. Depois eu vou um pouquinho lateralizando, tá? Bem ali perto da ponta do nosso coração, do ápice do pulmão ali, do pulmão não, desculpa, do coração, lá no quinto espaço intercostal, onde a gente vai ter o foco ali mitral, tá bom? É só seguir a ordem que não tem erro. Vou repetir para a gente não errar na hora da prova, tá? Então, divido meu paciente ao meio. Do lado direito, eu só tenho quem? Foco aórtico. Então, segundo espaço intercostal na linha paraesternal do lado direito, eu vou fazer a ausculta do foco aórtico. Viro para o outro lado, quem que eu tenho? O P da pessoa, então pulmonar. Então, no segundo espaço intercostal do lado esquerdo, na linha paraesternal, eu tenho foco pulmonar. Pronto.
Acrescento, né? Pulo 2 espaços intercostais do 2 para o 4. Então, no quarto passo intercostal do lado esquerdo, na linha para-external, eu tenho quem? O foco do tricúspide, tá? Aí eu pulo 1, vou para o quinto espaço intercostal do lado direito, na linha hemiclavicular, a gente tem o foco mitral. Não tem erro essa sequência. Pá, 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 ok? Para que serve, né, as auscultas aqui das áreas vulvares? Basicamente, a gente vai ter o quê? A presença das bolhas fisiológicas, né, as bolhas fisiológicas, ou as patológicas. Então, é um exame físico muito importante, principalmente quando a gente estiver perante a taquiarritmias ou bradiarritmias. E a gente vai falar daqui a pouco uma taquiarritmia que eu acho que vem aí na nossa prova, tá? Então, depois que a gente identificou ali no foco aórtico, pulmonar, mitral, aliás, tricúspide mitral, a gente vai verificar aonde que está a B1 e a B2, tá? E possíveis também estalidos, sopros ou desdobramentos, tá? Lembrando que desdobramento a gente tem tanto patológico, tanto fisiológico, tá? Eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade, tá? Principalmente no meu quarto ano ali, do terceiro, quarto ano, em relação a saber o que era B1, o que era B2. Até que eu descobri um macete, que eu vou falar para vocês aqui, que vocês nunca mais vão errar. E o melhor ainda, esse macete aqui, ele ajuda tanto a você lembrar sobre as bolhas 1 e 2, né, a B1 e B2, tanto a raciocinar o eletrocardiograma normal. Então, eu juntei a dificuldade que eu tinha de interpretar um eletrocardiograma lá no começo, né, o eletro básico ali, o normal, com a dificuldade que eu tinha sobre a B1 e B2. Então, eu trouxe aqui, porque eu gosto sempre de comparar um com o outro, tá? Antes de eu passar exatamente sobre essa comparação, eu queria fazer uma outra comparação que vai me ajudar nisso, que é o quê? Lembrar da minha anatomia, tá, do coração aqui. A gente sabe que a gente tem o quê? 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Todo mundo aqui sabe que o átrio ele é menor que o ventrículo, certo? Então, aqui a gente já tem uma característica importante, tanto para as minhas bolhas, tanto para o meu eletrocardiograma. Por quê? Lá no meu traçado do eletrocardiograma normal, a gente tem o quê? A primeira onda, que é a onda P, certo? Depois a gente tem quem? As 3 ondas subsequentes, que é o nosso famoso complexo QRS. E aí depois nós temos uma ondinha um pouco maior, né? E um pouco mais grave ali do que a onda P, que é a nossa onda T, ok? Então, raciocinem comigo o seguinte. Onda P é a despolarização de quem, gente? Do ventrículo ou do átrio? Onda P. Do átrio? Perfeito. E olha só, tanto que essa característica vai me ajudar da parte da anatomia. Se a gente sabe que a onda P é a despolarização do átrio, então faz todo sentido. Por quê? Porque o meu átrio é pequenininho e a minha onda P é pequenininha. Aí agora eu te pergunto, a B1 e a B2 faz parte da despolarização do átrio? Eu poderia falar que a B1 ou a B2, eu poderia relacionar ela com a onda P no eletrocardiograma? O que vocês acham? Sim, não? Ó, a Ju acha que sim, quem mais? Ninguém mais quer arriscar? Sônia, eu acho que não. Tá, então a gente tem aqui um sim e um não. Vou falar para vocês que nem a minha B1, nem a minha B2, ela faz parte da despolarização do átrio. Por quê? Porque a onda P, a despolarização do átrio, ela é tão sutil, mas ela é tão sutil que ela não consegue ser auscultada pelo o exame físico do coração, tá? Da ausculta cardíaca. Então, a B1 é quem, gente? A onda subsequente. E aí vai ser o quê? O meu complexo QRS, que vai ser o quê? A despolarização agora de quem? De quem? Dos meus ventrículos. Ventrículo. Exatamente, não faz sentido. O meu ventrículo não é grandão, não é gordão. Então, ele é que vai ser responsável por fazer a minha primeira bolha normal, que é a B1. E aí, outra coisa que eu quero passar para vocês. Pensem só, se eu falei para vocês que o átrio aqui, o ventrículo, aliás, é grandão, é gordão, a minha B1, que é essa ondinha bem aqui, ó, ela é o quê? Mais larga e dura bem mais
do que a minha a minha bolha subsequente, que é a minha B2, tá? Então, o complexo QRS, ela é responsável aqui, né, pela despolarização ventricular, que vai produzir a minha B1. Lembrem que na despolarização ventricular, seria o fechamento de quais válvulas? Lê aí que está escrito, ó. Ninguém? Tá. Então, a minha B1 é o fechamento das minhas válvulas mitrais e tricúspide, ok? Ficou claro? Beleza. Então, vamos passar agora para B2. B2, só sobrou mais uma onda no meu complexo, no meu eletrocardiograma, não sobrou? Quem que é a próxima onda que a gente tem aqui? Onda T. E a onda T, ela não é a repolarização ventricular, ou seja, quando o meu ventrículo está repolarizando, ele consegue emitir um som. E esse som, ele não é tão grave quanto a minha B1, ou seja, tanto com a despolarização dele, do ventrículo, nem da despolarização do átrio, que era suficiente. Então, ela é o quê? Intermediária. Então, por isso que a onda T, ela é um pouco maior. Olha só a diferença entre a onda P e a onda T. Elas são o quê? Quase ali do mesmo tamanho, mas a onda T, ela ainda assim é um pouco maior. Então, por isso que aqui ela é suficientemente para poder fazer uma ausculta ali na área cardíaca, tá? Durante o exame físico. Então, B2, quem que é representado no meu eletrocardiograma? Onda T. E aí, nesse caso, o que eu falei para vocês? Os dois são ventrículo, né? A B1 é despolarização e a B2, repolarização dos meus ventrículos. E aí, nesse caso, a repolarização vai acontecer o quê? O fechamento das válvulas semilunares, né? Que é a aórtica e a pulmonar. Só que o que acontece? Toda a força que o coração tinha para produzir a B1, lá na despolarização do ventrículo, agora ela perdeu um pouco de força. Ela não pode ter tanta força assim, porque ela está repolarizando. Então, a B2 aqui, ó, ela vai ser o quê? Um pouco mais alta, ou seja, um pouco mais aguda, e vai durar bem menos do que a B1, tá bom? Gente, eu acho que esse macete é super legal. Não sei se vocês entenderam. Se vocês tiverem com alguma dúvida, não tiverem entendido, vocês me perguntem que eu vou repetir, tá bom? O que eu quero que vocês recordem é só essa parte aqui, ó. Vou refazer para vocês nunca mais esquecerem. Onda P a gente sabe que é despolarização do átrio. Átrio pequenininho não produz som, então B1 e B2 não é representado pela onda P lá do eletrocardiograma. Depois, a maior onda, o maior complexo que tem é quem? QRS. E a mais forte das Bs é a B1. Então, ela é a mais grave e a que dura mais. O complexo QRS, ele não é super largo aqui em comparação à onda T e à onda P. Então, obviamente, a minha B1 vai ser o quê? Mais larga e mais grave. Por quê? Porque a despolarização do ventrículo é forte. O ventrículo é gordão. Então, B1 ali e é representado pelo fechamento da válvula mitral e tricúspide. Pronto, ok? E aí, depois a gente tem a onda T, que é a nossa última onda, e ela é representada aqui, né, a nossa B2. B2, repolarização do ventrículo, por quê? Porque é a onda T, e aí, nesse caso, por mais que é ventrículo, ele perdeu toda a força lá da B1. Então, agora ele está um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim, ainda bem mais do que o átrio lá da onda P. Então, nesse caso, ela vai ser o quê? Um pouco mais aguda, porque a B1 era grave, agora ela é aguda, e ela vai durar um pouco menos, tá? Ela vai ser um pouco mais rápida aqui. Ok, gente, eu acho que era isso. Alguém tem dúvida nessa parte da ausculta? Fechou? Não. Fechou. Então, agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é uma taquiarritmia, que eu acredito fielmente que possa vir aí, porque é a única taquiarritmia que nós temos um procedimento que a gente pode fazer no pronto atendimento, ok? Assim, pensando, né, na fórmula que veio a estação de anafilaxia, pode vir uma estação desse procedimento ali com o uso das medicações, com uma bandejinha, para vocês identificarem quais são as medicações, o que vocês vão ter que fazer durante essa estação. Estamos falando do quê? Da nossa famosa e queridinha Taxupra, né? INEP, pensou em taquiarritmia, a primeira delas é FA, fibrilação atrial, ok? Só que num contexto de uma estação, eu acho que uma fibrilação atrial, não.
Se vier uma estação, eu quero que vocês treinem ataque supra. Por quê? Porque ataque supra, ela tem procedimento no meio, ela tem manobras a ser feitas ali. Então, é muito mais a cara da prática do que uma fibrilação atrial. A gente deixa a fibrilação atrial lá para a prova teórica, tá? Quero que vocês revisem FA? Claro, né? Principalmente interpretação de eletrocardiograma, mas nunca veio uma FA num contexto isolado. Geralmente, se ela vem associada, né, a já uma comorbidade, para dar um paciente com TEP, um AVC, um infarto, né, devido a algum trombo ali, enfim. Se vier uma taquiarritmia, eu apostaria numa taque supra, tá? Então, o que o paciente vai vir ali para a gente no pronto atendimento? Obviamente, a gente vai estar numa unidade urgência e emergência ali, né, do pronto atendimento. E a queixa principal, gente, que eu quero que vocês anotem, é palpitação. Se a queixa do meu paciente for palpitação, é a queixa, o motivo de consulta dele, eu já enxugo todo um leque e já deixo o quê? Ou ele vai estar com alguma taquiarritmia, tá? Ou seja, alguma disfunção, né, arrítmica, ou ele vai estar com uma taquicardia sinusal. Sinusal provavelmente não vai vir na nossa prova, porque não tem muito o que fazer, tá? Agora, uma taquiarritmia, sim, tá? Então, eu quero que vocês recordem desse sintoma principal ali. Obviamente, gente, vocês pensem em vocês, que, né, tá todo mundo com crise de ansiedade por causa do INEP, né, coração acelerado, todo mundo que fica com taquicardia dá uma dispneia, né, fica com uma sensação de afogamento. Então, pode vir associada, né, uma dispneia leve, e também um desconforto torácico. Lembrando, então, diagnósticos diferenciais com o quê, gente? TEP, né, por causa da dispneia, pode ser algum diagnóstico diferencial para infarto. Então, a gente tem que lembrar das perguntas que vai me diferenciar, né, uma característica da outra. Então, se o meu paciente ele tem um desconforto torácico, mas eu estou na dúvida se é anginoso ou não, eu tenho que perguntar o quê? Intensidade. Por quê? Porque se é um desconforto, ele vai falar o quê aqui nessa estação? Ah, eu estou com um desconforto ali de 4, de 5, né, para 10 ali. Agora, se for um infarto, gente, é 10, é uma dor insuportável, o paciente ele está todo sudoréico. Aqui não, tá? Então, essas perguntas a gente tem que ter jogo de cintura ali. Outros sintomas associados. Um mal-estar geral, por quê? Porque ele está, né, taquicárdico, então, obviamente, ele vai estar um pouco sentindo mal ali. Náuseas, vômito, pode ter presença de sudorese? Pode, mas não é aquela sudorese profusa, né, que ele está encharcado, não, tá? Diferente lá do infarto agudo, tá? Do miocárdio. Outra coisa, o paciente ele pode apresentar tonturas, tá? Lipotimia, ele pode ter, né, desmaiado. A estação da síndrome de Wolff-Parkinson-White, o paciente, o motivo de consulta dele era a palpitação seguida da síncope, então ele tinha desmaiado, né, perto dos amigos ali, então é muito importante. Aqui eu já vou englobar para vocês. Me citem aí pelo menos 3 perguntas que eu preciso fazer no paciente com síncope, gente. 3 coisas que eu preciso perguntar. Bora! Hoje eu quero participação de vocês. Você teve perda de consciência, perda de consciência. Ok, assim que eu fico com consciência. Tempo, perfeito, Pablo. Tempo, o que mais, gente? Pensa em você caindo aqui, ó. Puf, caiu. Você teve trauma, assim, bateu a cabeça no chão. Perfeito. Então, se ele bateu a cabeça, né? Trauma. O que mais? Bora? Teve isso antes? Ok, se ele já teve esse episódio antes, beleza, mas eu quero um mais específico que a gente geralmente esquece. Irradiação, é isso? Não. Confusão mental após a síncope? Não, outro. Liberação esfincteriana? Não. Vou escrever para você. Convulsão. Exato. Convulsão, tá? Por quê? Por que é importante eu saber se ele teve essa síncope e convulsionou? E se eu não fizer medida de suporte, ele convulsionar de novo lá na minha frente, lá durante o atendimento? Então, é importante, porque se ele já convulsionou, né, depois da síncope que ele teve, eu já tenho que deixar um alerta ali das medicações, né, de medidas de suporte melhor ali para ele durante o atendimento, tá? Então, essas 3 características aqui, se o meu paciente ele teve síncope, a gente sim ou sim tem que lembrar de perguntar, tá bom? Então, tempo, né? Quanto tempo ele ficou desacordado, né? Se ele estava com outras pessoas ao redor. Outra coisa que eu lembrei agora, olha só. Se ele utilizou o quê? Bebida alcoólica? Drogas, álcool. Exatamente. Por quê? Porque às vezes o quadro pode ter sido piorado, essa síncope, por causa disso, tá? Por algum grau de intoxicação também, tá bom? Então, para diagnóstico diferencial ali. Então, beleza. Fizemos a parte da anamnese, já fizemos todo aquele roteiro inicial, nos apresentamos, perguntamos comorbidades, alergias, nananã, tudo. Aí,
Pensei em palpitação, eu vou solicitar um eletrocardiograma de 12 derivações. Sempre, ok? Se veio um traçado igual a este aqui, ó, o meu diagnóstico não tem outro, tá? Por quê? Porque nesse caso, a gente está falando o quê? De um ritmo regular. Vocês estão vendo que entre uma onda R e outra onda R tem quantos quadradinhos, ó? Um e um pouquinho, né? Um e um pouquinho, um e um pouquinho, um e um pouquinho. Se a gente for contar a quantidade de quadradinho entre um e outro, eles estão bem regulares, tá? Então, ritmo sempre vai ser regular, tá? Na TAC supra. A frequência, o que eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas, que eu vejo um monte de gente errando. Eu vou pensar em uma TAC supra se o paciente ele tiver um ritmo maior, ele uma frequência maior do que 150. Por quê? Porque TAC supra, gente, acelera o coração. É tipo assim, o coração ele fica sem freio nenhum, tá? Tem pacientes que chegam a 250 batimentos por minuto. Então, pensa tanto que tá aquela coisa, aquele coração tá trabalhando, tá? Se vier um pouco menor e vier um ritmo irregular, é FA, pronto, acabou. É isso que a gente tem que pensar, tá bom? Pro INEP. Outra coisa, TAC supra, a gente vai ter o quê? O complexo QRS, o quê? Estreito, tá? Então, ele vai durar, geralmente, ele menor do que 120 ms, tá bom? Outra coisa importante, onda P ausente. Estamos falando de uma taquiarritmia. Taquiarritmia, a onda P é ausente, tá? Então, se a gente sabe que ela está ausente, a gente tem que verbalizar também, tá bom? Eu gosto de falar que é como se fosse um chapéuzinho. Não sei se você... Aliás, uma antena de celular, daqueles de antigo, ó. Pensa num celularzinho aqui, ó, com aquela antena assim. Desenha isso na hora que vocês verem esse eletrocardiograma, que vocês não tem como errar. É um ataque supra, ok? E aí eu coloquei uma coisa para vocês aqui. Por quê? Eu quero que vocês deixem assim, já de prontidão. Se eu solicitei esse eletrocardiograma de 12 derivações, eu vi que estava ritmo irregular, tá com QRS estreito, não tem onda P, e tá com mais 150 de ritmo, de frequência, eu já pensei na ataque supra, e aí eu já vou verbalizar. Vou encaminhar o meu paciente para a sala vermelha. Vou fazer o quê? Monitorização multiparamétrica com o quê? Lembrando que eu não quero que vocês verbalizem só monitorização multiparamétrica. Eu vou fazer a monitorização da frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, oxigênio de pulso e temperatura axilar. Isso vocês têm que verbalizar. E aí, associado a essa monitorização, eu vou fazer o quê? Passar 2 acessos venosos periféricos, já vou infundir 1 litro de Ringer lactato, soro fisiológico 0,9%, com gel para o quê? 14, 16 ou 18. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Identificou no eletrocardiograma que tem um ataque supra, eu já faço a monitorização, o acesso venoso, já faço a infusão de soro e já faço toda a verbalização da parte da monitorização. Ok? Por isso que eu deixei essa parte da monitorização nesse primeiro slide, porque eu quero que vocês enlinkem, tá? Uma coisa com a outra. Fiz o diagnóstico, a minha hipótese diagnóstica através do traçado do eletrocardiograma, eu vou fazer essa monitorização e vou passar acesso venoso periférico nesse paciente calibroso. Ok? Fechamos essa parte da introdução. Então, beleza. O que o INEP pode complicar a nossa vida, que nem é tão complicado assim, porque eu, particularmente, iria amar se viesse isso aqui, porque é uma coisa direta. O fluxograma da ataque supra, tá? Não é, logo de cara, a adenosina ou outra medicação. Não é. Eu não quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, tá bom? Eu quero que vocês pensem no quê? No fluxograma da ataque supra. A primeira coisa que eu faço no meu paciente é a manobra de Valsalva modificada, tá? Por quê? Na prática, eu sei que tem muita gente, tem muito médico que já faz a medicação logo injetável. Tá? Eu só quero que vocês pensem que, para o INEP, siga sempre o fluxograma. Por mais que nem sempre a manobra de Valsalva vai ser revertida ali, tá? Então, como que eu vou verbalizar a minha manobra de Valsalva? Provavelmente, lá na hora da prova, vai ter um êmbolo ali, uma seringuinha, para a gente poder fazer a instrução do nosso paciente. E, obviamente, ele vai ter uma marca ali do lado, então a gente vai ter que posicionar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Pegar a maca e colocar ela, né, na horizontal ali, tá? Aliás, na vertical ali, tá? Então, eu vou ter que colocar numa angulação ali, mais ou menos, né, de 30, 40 graus ali, tá? Vou pegar o meu paciente, pedir para o meu paciente colocar, ó, a seringa ali, tá?
com o êmbolo já dentro, normal, tradicional, e vou pedir para ele fazer o quê? Força, tá? Como se ele estivesse fazendo mesmo uma defecação ali, evacuando ali, tá? Ou assoprando também. E a gente tem que pedir para ele fazer isso durante 15 segundos, tá? Para a gente poder verificar se aquele êmbolo ali tá elevando ali da seringa, tá? Então, primeira coisa, peço meu paciente ficar inclinado, sentado na maca, coloca a seringa na boca, peço para ele assoprar, fazer bastante força durante 15 segundos. Ponto. É isso que eu quero que vocês recordem, tá? Sentado, soprando, ou em posição de evacuação, fazendo a força de evacuação, e durante 15 segundos, tá? Depois da expiração forçada, a gente vai colocar o quê? Elevar o membro inferior, já com a maca na horizontal, e essa elevação do membro inferior, ela tem que ser num grau de 45 graus, ok? Basicamente, o que a gente faz? A gente troca a angulação da cabeça que ela estava para os pés. E é isso que é importante, porque a gente faz todo o raciocínio lógico nessa parte. A gente muda o fluxo, a gente diminui o fluxo quando a gente faz isso. Por quê? Pensa só comigo, vocês com o êmbolo na boca, soprando ali, fazendo a maior força do mundo. Aonde está a maior pressão? É na cabeça. Por quê? Porque é onde você está fazendo ali é uma pressão excomungada junto com o pulmão. Então, quando você abaixa rapidamente o quê? A pressão da cabeça e eleva o membro inferior, aonde que vai toda a pressão, gente? Vai lá para o pé. E aí isso faz o quê? O mecanismo lá no raio-x, com que ele, como se fosse um reset, ele diminui o fluxo ali de carga elétrica do coração do raio-x, tá? E aí isso vai fazer com que a frequência cardíaca despenque, diminui e volta para um ritmo sinusal, tá bom? Olha tanto que é sentido, faz uma lógica ali, tá? Essa parte aqui que a gente vai ter que levar, né, o membro inferior, também é 15 segundos. Então, o que eu quero que vocês pensem? 45 graus elevado cabeça, por 15 segundos, assoprando o êmbolo da seringa. Depois, a gente deita a cabeça, eleva em 45 agora o quê? O membro inferior, e deixa ele assim também por 15 segundos. Depois que passou esses 15 segundos, a gente vai deixar nos próximos 30 segundos ele na posição de origem, que é o quê? Inclinado com a cabeça para cima em 45 graus. Ok? Não tem dificuldade, é super tranquilo isso daí, tá? Fazer uma manobra de valsalva modificada. Alguém tá com alguma dúvida na manobra de valsalva? Acho que alguém falou. Aqui tá tranquilo. Não. Dúvidas? Então, beleza. Então, a gente fez essa manobra. Vamos supor que o INEP não queira só isso, porque isso aqui a gente consegue fazer em 1 minuto, tá? Por quê? Porque é 30 praticamente desses dois primeiros aqui, e mais 30 aqui, não tenho que brigar com a banca. Depois, se não resolveu, ele quiser complicar mais um pouquinho, a gente tem a segunda, que é o quê? Considerar a massagem do seio carotídeo. E, gente, no protocolo, inicialmente a gente faria primeiro a massagem do seio carotídeo. Atualmente, não se faz mais, tá? O INEP teve uma prova, não lembro o quê, acho que foi discursiva, que ele colocou a massagem do seio carotídeo como a segundo passo, tá? Então, fiz ali, né, a minha manobra de valsalva modificada. Não resolveu? Eu vou considerar a massagem do seio carotídeo. Isso a gente vai fazer o quê? Posicionar o paciente em decúbito dorsal, tá? Com a cabeça ligeiramente estendida, tá? Virada pelo outro lado, para onde a gente for fazer a massagem. Igualzinho está nessa imagem aqui, ó. Tá vendo que a cabeça dele tá para o lado contrário, onde a gente vai fazer a massagem? Então, isso a gente tem que verbalizar também, tá? E o paciente em decúbito dorsal ali. E aí, a gente vai localizar o quê? A artéria carótida comum. E aí, por baixo dela, né? Ali, geralmente, embaixo do ângulo da mandíbula, com o dedo médio indicador desenhador, a gente vai fazer movimentos ali, tá? Circulares, tá? Geralmente ali, ó, de 5 a 10 segundos, tá? Movimento de pressão e circular. Então, é literalmente o quê? Um carinho, né? Uma massagem ali, tá? Do seio carotídeo. Tem alguma dúvida nessa questão da massagem? É super simples. Posicionou o paciente em decúbito dorsal, lateralizou o pescoço contralateral, pega o dedo médio indicador, posiciona na artéria carótida e faz movimentos circulares com uma pressãozinha leve, ok? Sem dúvidas? Então, vamos passar para o próximo fluxograma. Fiz isso tudo, não resolveu, agora eu preciso fazer a medicação. E aí o INEP traria, igualzinho ele fez na anafilaxia, uma bandeja com todas as medicações cardiológicas possíveis, para vocês se embananarem, mas depois do macete que eu vou dar no final dessa aula, vocês nunca mais vão embananar com medicação nenhuma cardiológica. Eu quero saber de vocês
qual é a medicação dessa bandeja que eu vou propor para o meu paciente com ataque supra depois que ele não resolveu com a manobra de Valsalva e com a massagem do seio carotídeo. Qual dessas medicações da bandeja que a gente vai ter que fazer para esse paciente? Ó, Adenosina. Adenosina, Áureo. Fiquei com adenosina. adenosina, que mais? Ó, um voto para adenosina e um voto para adrenalina. Aliás, 2 votos para adenosina, né? Que foi a Ju e alguém mais falou. Quem mais, gente? Quero todo mundo participando. Adenosina, doutor. Adenosina, então mais Adenosina, doutor. 4. Beleza. E aqui tá, né, a nossa medicação. A gente faz realmente a adenosina, tá? E a gente faz a adenosina ali na dosagem de 6 miligramas, tá? Em bolos, ou seja, fez lá o acesso, a enfermagem vai pegar logo de cara e ó, em bolos ali, tá? Seguida de quem, gente? Olha só, flush de soro fisiológico 20 ml. Então, se vier uma estação dessa, provavelmente vai ter 2 seringas. Uma para aspirar, né, a medicação e fazer a aplicação, e a outra do quê? Do flush de 20 ml com soro fisiológico. Agora eu vou perguntar para vocês, por que eu tenho que fazer esse flush de soro fisiológico depois que eu faço a adrenalina? Vocês estudaram para teórica, vocês sabem. Ninguém? Essa aqui eu não sei. Vamos pensar o seguinte. Geralmente a gente está passando uma medicação ali em bolos e botando pressão com o soro fisiológico. Para quê? Para essa medicação fazer o quê? Ó, chega mais rápido, tá? Por quê? Porque a adenosina, gente, ela tem uma meia vida muito curta, ok? Então, o que acontece? Além de eu fazer o flush para essa medicação ir mais rápido, eu também faço o quê com o membro do meu paciente? Ó, elevo o membro do meu paciente. Quando eu faço a elevação do membro, aquela adenosina que eu apliquei, junto com aquele flush de 20 ml de soro fisiológico, vai ainda mais rápido. Por quê? Porque a pressão, né, atmosférica aqui, né, a questão da gravidade, vai fazer o quê? Com que o líquido vá mais rápido para o meu coração e leve a medicação mais rápida, tá bom? E aí, nesse caso, depois da adenosina, esse paciente vai pegar e vai abaixar a frequência cardíaca dele, sim ou sim ou sim, ok? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a resposta, obviamente, igual eu falei para vocês, né, a adenosina ali. E a gente faz o quê? Depois, encaminhamento para o cardiologista, tá? Para poder fazer uma investigação. Então, por mais que no pronto atendimento a gente vá conseguir resolver, porque quem resolve isso aqui não é cardiologista no pronto atendimento, não, gente, é a gente mesmo, médico geral, tá? E aí a gente vai encaminhar depois só para verificar, né, se tudo bem, se não teve nenhum problema ali na condução, se esse paciente tem, né, tendência a ter novas taxupras, tá bom? Depois da reversão, ou se ficou alguma sequela. E aqui eu trouxe o macete para vocês. O mesmo macete, praticamente, que a gente utilizou da anatomia lá no eletrocardiograma e na B1 e B2. Átrio pequenininho. Então, adenosina. Então, pequenininha. Adenosina é no diminutivo. Então, átrio. Então, tudo que for problemas atriais, ou seja, supraventricular, por quê? A gente não fala um ataque, arritmia atrial, igual a gente tem lá no ataque arritmia ventricular. Não, aqui é um ataque supraventricular. Supraventricular, quem está em cima do ventrículo, gente? O átrio. Então, o problema está onde? No átrio, tá? Então, a medicação da ataque supra é a adenosina. Ina, de diminutivo, átriozinho, pequenininho. Agora, ventrículo é o quê? Grande, gigante. Então, obviamente, nas TAC ventriculares, a gente faz quem? Amiodarona. Ona de que? Grandona. Átrio grandão. Então, amiodarona na TAC ventricular. Ok? Pessoal, eu acho que foi isso. Eu acho que eu falei praticamente tudo que eu queria falar para vocês aqui. Ficou alguma dúvida sobre TAC supra ou exame físico, né, da ausculta cardíaca? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que eu repita alguma coisa? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Não vou me calar, porque eu gostaria que repetisse a explicação, por favor. Qual parte? Em relação aqui, o eletrocardiograma. Aqui.
No TAC Supra, nesse eletro ou lá na ausculta? É na ausculta. Eu vi que o desenho que você fez aqui parece ser uma. No que, Sônia? Ali no eletro, onde fez o desenho, parece ser uma cadeira. Ah, você está falando lá da TAC Supra. Nesse aqui. Não, quando comparando com o sinal do celular, né? Parece ser Sim. uma cadeirazinha. Perfeito. Perfeito. Pode falar também que parece uma cadeira. Para mim, parecia um celular, né? Eu gostava da prova, na hora da prova de fazer isso aqui, ó, dos treinos, ó. Aqueles celulares antigos, lembram? Aham, sim, lembro. Parece muito, né? Porque o complexo QRS está muito lá, ó, quase lá no teto, e tem uma basezinha. Mas perfeita, a analogia sua também, parece realmente uma cadeira, né? Ó. Perfeito. Lá na escuta, você pode repetir a explicação, por favor? Posso. Deixa eu voltar lá. Vou fazer bem rápido aqui, ó, tá? Então, onda P, complexo QRS e onda T. Lembra, onda P, despolarização atrial. Átrio pequenininho, não consigo ouvir na ausculta. Então, não tem bolha para onda P. Esquece aqui. Depois aqui a gente tem quem? Complexo QRS. Complexo QRS, 3 ondas, então é ventrículo, despolarização ventricular. Super grande. Então aqui nós temos quem? A mais forte, a mais grave e a que dura mais das bolhas. Quem que é? B1. E a B1 é o quê? Representado pelo fechamento, né, na sístole do ventrículo, que é o fechamento de quem? Da válvula mitral e tricúspide, ok? Depois, por último, nós temos a última onda, que é a onda T, que é a repolarização do ventrículo. Ventrículo é grande, então ele vai produzir um som. Então, quem que sobrou? P2. Só que agora ela perdeu a força, né? Porque toda a força que tinha foi lá na despolarização, lá no QRS. Agora ela está um pouco mais fraca, mas mesmo assim emite som. E aí, nesse caso, vai ser o quê? A B2, que ela é mais aguda em vez de grave, e ela vai durar menos tempo do que a B1, ok? É o nosso famoso pum, ok? Entendido, Sônia? Ok, entendi. Gente, então foi isso. Vou passar a palavra agora para a doutora Verônica, porque agora teremos um baita tema. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de drenagem. É simples, só que como todo procedimento, a gente precisa ver os passo a passo, porque é aí que pontua. É no checklist que quando a gente vê a pontuação, esse tema era tão simples, fazer estrutura eu já fiz muito no internato, fazer drenagem eu já fiz muito no internato, e realmente é muito simples. Mas quando a gente vai para o passo a passo do que realmente precisa ser seguido, a gente se perde. Né? Então, eu trouxe isso para a gente ver o passo a passo, seguir ele e ficar mais medular, porque tudo que é em passo a passo a gente aprende melhor. Então, essa é a ideia de hoje. Com isso, eu vou fazer aqui, vou explicar para vocês, né? Explicar o passo a passo certinho, mostrar para vocês os instrumentos que a gente precisa para fazer a drenagem. E a nossa estação é baseada total no que eu já vou falar. Então, não faria sentido eu fazer uma estação como a gente faz simulando. O ideal seria um voluntário para fazer a estação, para a gente ver, colocar em prática mesmo, tá? Então, depois que a gente terminar aqui a explicação da nossa drenagem, eu vou querer uma pessoa para fazer a drenagem. Então, todo mundo fique ligado aí, atento, para fazer essa estação comigo, beleza? Vou transmitir a tela aqui agora para vocês. Só um minuto. Pronto. Todo mundo consegue ver a tela? Sim, doutora. Sim, doutora. Aí, beleza. Quero ver a filha. Tem o áudio ligado. Desativei. Pronto.
Bom, então quando a gente fala de abscesso, né? Para a gente fazer uma drenagem, a gente precisa de um abscesso. E aí, quando que a gente vai fazer a drenagem, né? O porquê que a gente vai fazer essa drenagem? Então, no caso, a gente precisa ter esse abscesso. Esse abscesso, que de fato ele é. Então, esse paciente, ele teve ou uma lesão na pele, né? Ele teve ou uma foliculite ali na pele, um pelo encravado, né? Então, ele teve algo que fez um acúmulo de bactérias ali nessa pele dele e gerou esse acúmulo de pus, né? Que vai precisar ser drenado. Então, vamos pensar. Uma lesão, então o paciente friccionou a pele, então não precisa ser uma lesão de um corte grande, até porque quando geralmente cortes grandes, tem uma infecção secundária, já é outro processo ali, mas são fricções, são lesões pequenas, né, cortes pequenos, ou até a lâmina ali na hora de se depilar, também pode gerar uma fricção na pele, né, pode gerar também um entupimento ali do folículo, então existem formas disso acontecer. Então, causou ali ou uma picada de inseto também é uma porta de entrada, né? Então, tudo isso, quando a gente pensa em abscesso, a gente pensa em uma porta de entrada para ter gerado aquele abscesso. Então, se gerou um abscesso, qual vai ser as perguntas que eu vou fazer? Essas. Teve picada de inseto? Teve alguma lesão na pele? Né? Usou lâminas recentemente? Então, são perguntas. Tem foliculite de repetição? Então, são essas perguntas que a gente tem que realizar ali para fazer aquela anamnese do paciente, para a gente descobrir o que causou e para a gente afastar o que causou. Por exemplo, um paciente que usa, doutor, eu tenho direto essa foliculite aqui que gera esse abscesso por conta de lâminas. Então, a gente tem que afastar lâminas dessa paciente, né? Então, se a gente tem uma paciente que vive numa região que tem muitos insetos, que ela vive sendo picada e essas picadas estão gerando abscesso nessa paciente, então a gente precisa falar para essa paciente usar repelente. Então, a gente tem que afastar, né, as lesões de pele dessa paciente. Ok. Então, a gente pensou nisso. O nosso corpo, ele é tão inteligente porque entra lá as bactérias na nossa pele, na nossa dermis, né, na nossa segunda camada ali, entra na nossa pele essas bactérias e o nosso corpo vai lá, nossa imunidade, neutrófilos vão lá em cima dele, ataca ele, mata aquela bactéria e fica aquele acúmulo ali, aqueles restos mortais, né, de bactéria, os restos mortais, as células de defesa também que acabam morrendo ali e fica aquele acúmulo. Só que ele fala assim, cara, isso aí vai virar uma infecção e não vai dar certo. Eu preciso fazer alguma coisa para estancar isso aí. Aí ele faz o quê? Uma cápsula. Então, ao redor de toda essa secreção e pus, ele faz uma cápsula bem comprimidinha. E aí, fica lá. Aí gera o quê? O abscesso. O abscesso, ele tem uma capa bem fibrótica, né? Uma capa bem dura. Para quê? Para absorver aquele pus, né? Ele mesmo quer fazer esse processo. Né? O nosso corpo ele é muito lindo, então a fisiologia dele é para isso, ele vai fazer isso, ele quer fazer isso sozinho. Só que muitas vezes ele não consegue fazer isso sozinho. Se o abscesso for pequeno, ele consegue, mas se ele for maior ou se ele tiver alguma dificuldade imunológica no nosso corpo, então ele não vai conseguir fazer. Ok, então gerou esse abscesso, né? E aí as regiões, a gente sempre tem que perguntar tamanho, qual é o tamanho desse abscesso, porque vai nos nortear. Né? Se a gente precisa usar antibiótico para esse abscesso. A gente precisa perguntar o que mais? Perguntar se ele está tendo secreção espontânea, porque se tivesse secreção espontânea, eu não preciso fazer drenagem. A gente também tem que saber disso. Qual é a localização? A localização é ideal, porque se for abscesso no rosto, a gente sim precisa fazer antibiótico. Então, as nossas perguntas em relação ao abscesso, ela vai nos direcionar para a nossa conduta também, certo? Então, ok. De fato, não existe uma classificação para os abscessos. Mas eu tentei colocar aqui para que a gente pudesse organizar na nossa cabeça, né, uns tipos de abscesso, né, os tipos, digamos assim, de gravidade, né, por exemplo, um abscesso leve. É um abscesso que ele vai ser pequeno, então, pequeno menor do que 5 centímetros é um abscesso leve, é um abscesso leve, vai ser um abscesso pequeno, menor do que 5 centímetros, né? Se ele não tiver localizado na região do rosto, é um abscesso leve também, né? Um abscesso que não tem disseminação sistêmica, o paciente não tem febre, não tem sinais flogísticos nesse abscesso. É um abscesso pequenininho, na mão, na perna, nas costas, né? Um abscesso, ele é considerado um abscesso leve. Agora, quando que eu vou pensar no abscesso moderado, né? Aí um abscesso moderado, quando já tem o quê? Sinais flogísticos desse abscesso. Quando eu tenho um abscesso maior, então quando eu tenho um abscesso maior de 5 centímetros, já é um abscesso grande. Então, já
é um abscesso que eu considero moderado, um abscesso que eu vou pensar em o quê? Em antibiótico. Então, essa classificação eu coloquei mais para a gente direcionar, né, o uso do antibiótico, certo? E um abscesso grande? Um abscesso grande é um abscesso que ele tem uma extensão maior do que 5 centímetros, só que ele tem sepsis. O paciente ele vai apresentar sinais de gravidade. Então, o paciente ele vai estar hipotenso, ele vai ter taquicardia, ele vai ter febre alta. Não vai ser uma febre leve, não vai ser uma febre que um antitérmico consiga resolver. Por quê? Porque esse abscesso ele já é tão grande que ele já atingiu as camadas mais profundas, né? Ele já está disseminado. Então, ele conseguiu fazer o que o corpo não queria fazer. O corpo queria o quê? Queria fechar ele bonitinho ali para que ele fosse absorvido. Só que esse abscesso ele cresceu tanto que ele conseguiu atingir as outras camadas, né? Então, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu fazer o que o paciente tivesse sintomas sistêmicos, né? Como febre, uma sepsis, por exemplo. Nesse tipo de abscesso, é abscesso que ele precisa ser tratado internado. O paciente ele precisa ser internado para ser monitorizado, né? Porque o paciente tem sepsis, a gente precisa fazer um antibiótico, terapia intravenosa nesse paciente. Então, é um paciente mais grave, certo? Na anamnese, como eu falei, exame físico, a gente faz a nossa anamnese completa, como a gente sempre faz, lógico que focando no abscesso. Então, se a gente tem abscesso, a gente precisa perguntar tamanho, localização, qual foi a forma que gerou esse abscesso. Então, a gente precisa investigar a causa. Se foi uma lesão, se foi picada de inseto, né? Se foi uma lâmina, se esse paciente usou lâmina recentemente. Então, a gente tem que investigar um pouquinho essa história, né? O exame físico. Doenças. Por que eu preciso saber de doenças? Porque faz parte do meu esqueleto. Eu pergunto doenças para todo mundo. Não, a gente precisa saber de doenças, porque se esse paciente foi imunocomprometido, a gente precisa dar antibiótico para esse paciente, porque a imunidade dele não é tão boa. A imunidade dele já é comprometida, como diz o nome. Então, se ela já é comprometida, eu preciso o quê? Dar antibiótico para ajudar o meu corpo expulsar esse abscesso, né? Ok, então a gente precisa avaliar tudo isso, a gente precisa avaliar o tamanho, a localização e sinais de inflamação. Então, se o meu paciente tem calor, tem rubor, tem dor na região do abscesso, né? O processo inflamatório, sinais flogísticos ali de inflamação, travou? Não, voltou. Então, se tiver processos flogísticos nessa lesão, também é um sinal que a gente precisa usar antibióticos ali. E solicitar os sinais vitais, fazer o exame físico normal, pedir ectoscopia de pele mucosa, ectoscopia da lesão. Tudo isso faz parte ali do nosso esqueleto e do nosso exame físico direcionado para o caso. Certo? Então, ok. A gente, né, esse aqui seria tudo que eu queria falar de abscesso para vocês. Daí a gente vai solicitar os materiais. A gente vai ter duas opções. Ou o INEP, ele vai dar os materiais em fotos ali pra gente, porque dificilmente ele vai colocar todos esses materiais para vocês. Ele vai estar em fotos ali para você escolher o que você quer, né, e você realizar ali o procedimento. Ou ele vai fazer como a gente acha que sempre vai fazer, verbalizar. Então, se a gente vai verbalizar, a gente precisa o quê? Iniciar solicitações dos materiais. Então, se ele pedir para a gente solicitar os materiais, a gente vai solicitar os materiais. Então, quais são os materiais que a gente vai precisar? A gente precisa fazer uma asepsia daquele local. Então, eu solicito iodopovidínio, eu solicito a clorexidina, né? Aí eu vou precisar o quê? Se eu vou fazer uma incisão, se eu vou fazer uma drenagem naquele local, eu preciso fazer uma anestesia local. Aí a anestesia local fica naquilo. Mas eu já ouvi falar que anestesia em abscesso não pega. Certo. O meio de pus, de drenagem desse abscesso, ele é ácido. Então, se você fizer incisão no meio no meio do ponto de flutuação, é lógico que não vai pegar. A acidez desse pus, ele vai não vai fazer não vai conseguir, na verdade, vai inibir a anestesia de pegar na pele ali. Certo? Verônica, a tela não tá aparecendo para mim, do slide. Ixi, tá aparecendo para todo mundo, gente? É só para... Pra mim tá aparecendo a tela do Tá aparecendo. Tá, eu vou sair aqui para ver se é. Isso, vê aí se deu. Verônica, vê se tá fixado a tela. tá. Fixado. Agora tá aparecendo. E aí, gente? Tá aparecendo. Tá aparecendo? fixado. Aparecendo aqui também. Tá, ok. Então, Agora vamos... apareceu. Ok, ótimo. Então, beleza. Então, a gente estava falando ali da lidocaína, né? Da anestesia. Então, a gente vai solicitar a lidocaína 1% ali e a gente vai fazer essa anestesia, o quê? 1 centímetro distante do quê? Do ponto de flutuação. Então, a gente vai avaliar, não tenho nada aqui para fazer, né? Mas a gente vai avaliar
a gente vai avaliar aonde tem o ponto de flutuação, porque um abscesso é grande, mas ele precisa ter o quê? Ponto de flutuação para que eu possa drenar. Então, se o ponto de flutuação, exemplo, for nessa parte aqui, não sei se dá para ver. Se for nessa parte aqui. Então, eu vou fazer em cima, dentro? Não, eu vou fazer aqui, ó, do ladinho. E aí, eu vou fazendo, ó, anestesia, e eu começo superficial e vou profundo. Começo superficial e vou profundo. Né? A gente faz anestesia nesse lequezinho aí do abscesso. Ok. E aí, eu vou solicitar o quê? Vou solicitar hemostática curva, porque a hemostática curva vai nos ajudar e vocês vão saber para quê. Vou solicitar campo estéreo, preciso fazer o mais estéreo possível esse procedimento, porque eu vou fazer uma incisão. Então, essa paciente pode ter uma infecção secundária ali depois, esse paciente ele pode ter complicações. Então, o campo, ele precisa para ser um pouco mais estéreo, né? Tanto mais estéreo que a gente conseguir, a gente vai fazer. A lâmina bisturi 11, o 11 por quê? Porque pode ser qualquer outra, dependendo do tamanho, né? Porque tem umas muito grandes, pode até ser uma menorzinha. Só que a 11, ela tem a pontinha maior. Então, o ideal é que seja a número 11. Soro fisiológico para a gente fazer a lavagem dentro disso. A gente vai fazer o procedimento, vocês vão entender. Solicito soro fisiológico, eu solicito gás. Ah, mas isso é, tipo... Tenho que solicitar, lógico. Tudo que você for usar, você tem que solicitar. Solicito luvas de procedimento, solicito luvas estéreis, solicito o dreno de penrose. É esse dreno aqui, ó. Deixa eu dar só uma puxadinha de zoom para vocês verem. Esse dreno aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele é um dreno estéreo, né? Um drenozinho que ele vai dentro da drenagem, no caso, dentro da loculação que a gente for fazer, né? Para ele fazer a drenagem. E depois eu vou explicar um pouquinho sobre ele também. Mas a gente vai ter que solicitar ele também para a gente fazer o nosso procedimento. E se não tiver, a gente tem outras maneiras de fazer também, que mais na frente eu vou falar. Então, a gente vai solicitar o fio de sutura nylon. Ah, a gente sutura a incisão? Não, a gente não vai suturar a incisão, mas a gente precisa fixar esse dreno aqui, tá? Então, também a gente solicita, porque se a gente precisar fazer essa drenagem aqui contínua, que ela vai ficar ali, que ela vai para casa com essa drenagem, aí a gente faz um pontinho ali para fixar esse dreno. Seringa de 5 ml, de 5, 10 ml, a depender ali, a gente pode estar solicitando uma agulha rosa, né, ou 40x12, para a gente fazer a aspiração da lidocaína. Até isso, Verônica, até isso, porque a gente aspira com uma agulha e a gente faz a anestesia com outra agulha, que seria a agulha hipodérmica, a agulhazinha de insulina, que é essa aqui, ó, a marronzinha. Né? O swab de cultura, a gente sempre vai solicitar e a gente sempre vai fazer o swab de cultura porque a gente está na frente de uma estação. Na vida real a gente faz? Não, a gente não faz, né? Na vida real a gente drena, manda para casa e acabou, né? Mas na vida linda do INEP, do SUS, sim, a gente vai fazer o swapzinho ali. E fazer também o mais importante, né? Máscara e óculos para proteção. Então a gente precisa tá seguro, porque um material infectado ali, um material sujo, purulento. Então, a gente nunca sabe, até mesmo quando você vai fazer anestesia, às vezes o ponto de flutuação ele tá tão mole ali, aquela região, que ele extravasa sozinho, mesmo sem a gente nem precisar fazer incisão, só mesmo pela pressão da anestesia, do líquido entrando ali. Então, ele já faz isso. Imagina se espirra nos olhos, na boca. Então, a gente precisa de máscara, precisa solicitar óculos também para proteção. E a gente sempre tem que verbalizar isso, porque o INEP cobra bastante isso, né? A gente se paramentar. Ok. Os materiais foram solicitados e como que eu vou realizar esse procedimento, né? Como que eu vou realizar esse procedimento? Primeiro, eu preciso explicar esse procedimento como qualquer outro procedimento para o meu paciente. Então, eu preciso falar para ele, olha, a gente vai precisar fazer uma drenagem aqui, tá? Eu vou avaliar o ponto de flutuação, a gente vai precisar fazer uma incisão, que é um corte, tá bom? E a gente vai colocar esse material purulento que tá aí dentro para fora, para aliviar, porque o paciente sente dor também, né? O paciente relata dor, porque ele gera uma pressão. Então, para aliviar a dor, né? Para ter uma curação maior ali, ok, eu explico para ele e solicito o consentimento do meu paciente. Você me permite realizar esse procedimento? Então, como lá no Papa Nicolau,
como na sutura, como em qualquer outro procedimento, a gente vai solicitar o consentimento desse paciente. Você me permite realizar esse procedimento? Sim, doutora, permito. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai se paramentar, né? Vou colocar minha luva, minha máscara, meu gorro, meu capote. A gente faz igual vai para cirurgia. A gente vai e coloca tudo. Se paramenta, lava as minhas mãos, seco elas, coloca minha luva de procedimento para realizar a asepsia ali da região. Então, a gente vai realizar o quê? A asepsia com iodopovidínio, clorexidina. Depois eu retiro as minhas luvas de procedimento, calço as minhas luvas estéreis, né? Porque eu vou manejar materiais estéreis, no campo estéreo, vou manejar a hemostática. Então, a gente vai realizar esse tipo de procedimento, então a gente precisa estar esterilizado também, né? E daí eu vou me equipar ali depois da asepsia, né? Faço uso os meus materiais, né, de proteção individual, e agora eu vou para anestesia. Então, eu vou usar a anestesia rosa para fazer o quê? A aspiração da lidocaína, depois eu troco a minha agulha rosa para a minha agulha de hipodérmica ou minha agulha insulínica, e vou fazer a incisão, procuro na minha lesão o ponto de flutuação, o ponto que está o quê? Mais molezinho, né? Que está mais flutuável ali. Então, o ponto que tem mais líquido, porque geralmente tem áreas mais densas e áreas mais mole ali, que tem mais líquido. Então, é nessa área que a gente vai fazer o quê? A incisão. Então, eu procuro essa área, vejo essa área, né? Então, eu verbalizo que eu estou procurando pontos de flutuação para fazer a drenagem do meu paciente, desse abscesso. E aí, eu faço o quê? 1 centímetro antes da drenagem, no caso, 1 centímetro antes desse ponto de flutuação, e vou fazendo em toda a extensão do abscesso a aplicação, primeiro superficial e depois mais profunda da lidocaína na pele do meu paciente. Depois de ter feito a aplicação, né, da lidocaína, eu palpo o abscesso e pergunto se meu paciente sente dor. Pronto, fiz a minha anestesia. Anestesia local. Ok. E eu vou o quê? Realizar a incisão. Então, já procurei o ponto de flutuação, eu vou realizar a incisão. Então, eu tenho minha lâmina e meu bisturi, eu vou realizar uma incisão em 90 graus, né? E vou fazendo uma incisão pequena. Não preciso fazer um corte grande, não. Eu vou fazer uma incisão pequena. Também não preciso fazer vários furinhos, não. É só uma incisão. Eu vou fazer uma incisão no ponto de maior flutuação e vou introduzir. Então, quando eu introduzir aqui, ó, eu vou fazendo da mesma forma que eu fiz a anestesia, primeiro superficial e depois profundo. Então, da mesma forma eu vou fazendo. Vou aprofundando. Eu não preciso colocar toda a minha lâmina de bisturi, não. Eu vou aprofundando e, por si só, ele já vai extravasando aquele líquido ali. Ok. Então, ela já vai ter aquela drenagem espontânea. Aí que tá. Eu não posso, eu sei que fazemos no hospital, mas eu não posso, de forma alguma, espremer isso. Por quê? Porque ajuda, sai mais rápido, não existe isso. Não posso. Isso é uma coisa que a gente tem que verbalizar. Eu não posso não só fazer, eu preciso verbalizar, eu preciso mostrar para o INEP que eu sei que não pode espremer. Por que eu não posso espremer? Porque eu vou disseminar todo esse pus que está ali dentro. Se eu espremer, eu vou disseminar esse pus nas outras áreas que não estão contaminadas, né? Ele pode o quê? Ele pode sair, mas ele pode também se espalhar para debaixo dos outros tecidos, né? Subcutâneo, lá debaixo da derme. Então, ele pode disseminar. Então, eu não posso espremer. Então, eu preciso verbalizar isso. Eu vou fazer a drenagem, vou deixar a drenagem ser espontânea e não vou espremer o meu abscesso. Pronto. E quebrar as loculações. O que seriam essas loculações? Dentro, às vezes, sai aquela secreção mole, mas também dentro tem uma secreção maçuda, uma secreção mais dura. E essa secreção é chamada de loculações. E essas loculações, eu preciso quebrar elas, eu preciso retirar elas. E eu vou fazer como? Com a nossa pinça hemostática. Eu vou colocá-la dentro, depois que eu fiz a incisão, pronto, espero drenar. Parou de drenar, aí agora eu venho com a minha pinça. Vou com a minha pinça, vou cavucando aqui, ó, a minha entrada do meu abscesso, vou fazendo, ó, cavucações em todo o exterior, vou fazendo movimentos circulares, faço tudinho e eu vou retirando as partezinhas, vão sair pedaços, são pedaços duros, assim, brancos geralmente, e aí eu vou retirando eles, então vi que não tá saindo mais nada, tô puxando e não tá saindo mais nada. Sabe o que às vezes sai?
o próprio saco do abscesso. Então, a gente consegue retirá-lo. É ideal que a gente ache ele e retire ele para não formar um novo abscesso. Então, a gente vai fazer toda essa loculação, toda essa retirada desse abscesso e puxou tudo para fora. Não saiu mais nada. Vi que não saiu mais nada, agora eu vou usar o quê? O soro fisiológico. Vou puxar uma seringuinha de 10 ali, vou aspirar esse soro fisiológico e vou injetar 1, 2, 3, até parar de sair secreção. Não tá saindo mais secreção, não tá saindo mais sujidade, não tá mais saindo sangramento, não tá saindo nada. Então, tô fazendo e a água tá saindo o quê? Hialina. A água tá saindo transparente. Então, eu paro, vou ali com a minha pinça novamente, enrolo numa gasa e vou lá dentro, ó, e vou procurando, vou secando toda aquela região. Minha gasa, ela vai sair o quê? Ela vai sair limpa, né? Ela não vai sair branca igual ela entrou, mas ela vai sair limpa, ela não vai sair suja, né, daquele processo. Por quê? Então, eu vejo que a minha cavidade, né, do meu abscesso, ela está o quê? Ela está limpa, ela não tem nada ali dentro. Ponto. Então, a gente fez isso, irrigou, fez ali, aí a gente pode fazer o quê? É um abscesso. É um abscesso que ele já teve muitas complicações, ou um abscesso que ainda tem secreção. Mesmo que eu estou fazendo a lavagem, eu não consigo ver melhora nesse abscesso. Então, eu não vou ficar ali o dia todo fazendo lavagem nesse abscesso. A gente faz o quê? A gente usa um dreno, né? A gente vai usar o dreno. Então, se a minha incisão ela foi bem pequenininha, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse dreno, que é aquela parte que eu mostrei lá para vocês, que ele parece assim, ó, um pedacinho de tecido, pequenininho assim, dessa forma. Eu vou pegar minha pinça e vou colocar ele lá dentro. Vou colocar, né? Vou colocar ele todinho, porque lembra, lá tinha um buraco, então vai caber. Eu vou colocar e vou deixar uma ponta assim, ó, mais ou menos de 1 centímetro, 2 centímetros para fora. Se a minha incisão, ela for pequenininha, eu talvez nem precise fazer um pontinho. Mas se minha incisão, ela ficou um pouquinho maior, quando eu introduzi a pinça, ela acabou abrindo, ela ficou um pouquinho maior, eu posso dar um pontinho para só segurar esse dreno. E aí eu vou fazer o quê? Coloco uma gasa em cima dessa incisão, coloco um esparadrapo aqui e mando o paciente para casa e falo assim para ele, olha, em 1 a 2 dias você retorna aqui para a gente avaliar, porque nessa forma essa drenagem ela vai ficar saindo ali, a gente precisa fazer a retirada dele, né? Ele não pode ficar mais do que 2 dias, esse dreno, eu preciso fazer a retirada dele, ver como é que tá, se precisar uma nova limpeza dessa região, né? E aí a gente pode usar também a gase, eu não tenho esse dreno, e agora? Eu posso usar uma gase, solicito uma gase estéreo, né, ali, e posso fazer isso, eu enrolo a gazezinha, né, deixo ela fininha, lógico, né, maiorzinha, introduzo ela lá dentro e deixo uma pontinha para fora, não tem problema algum. Tem alguns hospitais, eu já vi fazer, chegou uma pessoa, deixa eu aceitar aqui. Alguns lugares eu já vi fazer com luva, com o dedo de luva, né? Só que você precisa solicitar uma luva estéreo também, tá? Para fazer isso. Só que no material mesmo do Ministério, eu não vi nada falando de luva. Então, o ideal é a gente só falar da gase e do dreno, né? Mas para a vida real, a luva também resolve, o dedo de luva, tá? E realizar o curativo com gás estéreo. E a gente vai fazer o quê? Explicar para esse paciente, olha, você vai para casa, tá? Com 1 a 2 dias, o senhor volta aqui para a gente ver como é que tá essa drenagem, a gente para retirar, fazer uma nova limpeza. O senhor tem que fazer curativos diário, né? Se a gente for passar antibiótico, explicar o uso do antibiótico para esse paciente. Então, a gente lá na nossa anamnese, a gente viu se esse paciente ele precisa ou não usar antibiótico. Então, a gente vai falar, olha, você tem que usar o antibiótico, tá? Para ajudar aqui no seu processo inflamatório infeccioso. Se esse paciente, a gente pode indicar anti-inflamatório, podemos indicar analgésico se esse paciente sente dor, e aí a gente vai passar aqui as orientações desse momento, fazer limpeza. Então tem que tomar cuidado, tá? Não ter lesões, né? Fazer a higiene da pele, né? Porque também isso causa. Então, se eu tenho uma fricção na minha pele, se eu tenho uma lesão na minha pele, ou se eu uso lâmina ali, ou se eu tenho uma picada e minha pele é suja, né? Não é uma pele limpa, então a probabilidade de ter essas infecções são maiores, né? Até com outras também, como a celulite, por exemplo. Enfim, então a gente sempre tem que fazer as orientações. Deixa eu só passar aqui.
a gente sempre tem que fazer as orientações, né? A higiene adequada da pele, evitar o traumatismo de pele, controle de comorbidades. Então, a gente sempre tem que falar se o paciente é diabético, né? Então, os riscos são maiores, né? Da vascularização de determinadas regiões. Então, se tem esse processo inflamatório, ele vai ser mais difícil de cicatrização, né? Retornar em 1 a 2 dias para a gente reavaliar. Tá? A gente vai reavaliar esse abscesso, mas não, né? Essa incisão que a gente fez ali. E realizar as compressas. As compressas, elas são ideais. As compressas, elas ajudam tanto na melhora do quadro. Vamos supor que o meu paciente vem e ele não tem critérios para que a gente possa fazer a drenagem. Ele não tem o quê? Ponto de flutuação. Então, se não tem ponto de flutuação, eu não posso fazer. A gente fala o quê? Olha, você coloca compressas de água morna, a gente faz um antibiótico para o paciente, faz compressas de água morna ali, e ele vai para casa. Ele pode usar 4 vezes no dia, né? Por 15 minutinhos, não fazer uma água muito quente, né? Compressas mesmo com água morna ali. Aí a gente vai e coloca no local ali, porque vai ajudar tanto, né, para fazer essa drenagem espontânea, se o paciente não tiver feito a drenagem, quanto para inflamação. Então, a gente usa a compressa tanto se o paciente não fez a drenagem, né, para ela fazer espontaneamente, ou se o paciente já fez a drenagem, a gente usa ela para ajudar no processo inflamatório. Então, a gente pode usar a compressa de água morna, tanto com o abscesso ou sem o abscesso, depois de ter drenado, tá? Trocar os curativos diariamente, né? Que é fazer a asepsia do local ali, né? A gente usa a clorexidina ou usa o iodopovidina, fala para o paciente, depois colocar uma gasa, deixar fechadinho todo o tempo ali. Então, essa vai ser o nosso curativo e monitorizar ali os sinais de infecção. Então, a gente tem que falar, olha, se tiver febre, se tiver muita dor, se na região você vê que tá mais quente, você, né, tocar, tá mais quente, tá avermelhado, tá com eritema, tá edemaciado, tá muito inchado, o senhor volta aqui, tá bom? Você pode voltar para a gente avaliar isso antes mesmo de 1 a 2 dias. Então, a gente sempre tem que dar esses sinais ali de alarme para o paciente ficar atento e voltar, né? E antibiótico terapia, assim como eu falei, a gente vai ver o caso. Então, ali se tem uma celulite ao redor, então se tem ali aquele processo inflamatório ao redor, a gente vai fazer o antibiótico terapia. A gente vai fazer se for maior que 5 centímetros, se for localizado no rosto, se o paciente tiver alguma comorbidade. O paciente tem transplante, um exemplo, o paciente tem diabetes, o paciente tem hipertensão, o paciente tem alguma comorbidade que vai atrapalhar no processo de cicatrização ali daquele paciente, então a gente precisa passar o antibiótico terapia para esse paciente. Então não é para todo mundo. Paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade, a gente fez a drenagem, pode colocar ele para casa e a gente não precisa fazer o antibiótico, tá bom? E as opções que a gente tem seria a cefalexina, que seria muito boa, mas ela é muito resistente ultimamente. Então, a de primeira eleição hoje, mais para a prova, lembrou de cefalexina, fala cefalexina, porque vai estar lá. Penicilina, fala penicilina que vai estar lá. Mas para hoje, para o paciente mesmo, se a gente pensar num paciente na vida real, a gente prefere a sulfametoxazol e trimetroprima, tá? A gente vai preferir ela, né, de a cada 12 horas ali por 7 dias, tá bom? E vai ser esse o antibiótico que a gente vai usar, né, o antibiótico que a gente pode usar ali, pensando nessa drenagem, tá? E aqui eu deixei uns pontos só para que a gente deixasse bem medular na cabeça, né? O que a gente precisa para a prova prática. Não esquecer que a gente não pode espremer a lesão, né? Não pode espremer a pele ali próximo ao abscesso, na drenagem, nem para ajudar, nem para nada. A drenagem ela tem que ser espontânea, então a gente tem que verbalizar isso, é importante que a gente verbalize isso, né? Não que a gente só não saiba, porque ele pode pensar, ela não espremeu porque ela esqueceu. Não, a gente tem que verbalizar isso, porque o INEP também pensa isso. Às vezes, assim, eu não vou fazer isso porque eu sei que não pode fazer isso. Então, se a gente sabe que não pode, a gente tem que verbalizar, né? Certificar que a gente está quebrando ali, já foi quebrado todas as loculações, né, da cavidade do abscesso, considerar as comorbidades e a imunologia do paciente, o estado imunológico do paciente, para a gente fazer o uso do antibiótico, né, para a gente decidir se a gente vai fazer o antibiótico terapia ou não, e orientar o paciente a importância de segmentos e sinais de alarmes, que foi o que que foi falado ali, certo? Não é simples? É muito simples, tá, gente? É um procedimento simples, né? Que vocês viram que gera um passo a passo, esse passo a passo vai levando um ao outro ali, e pode ser uma estação.
Você, é muito simples, talvez o INEP não cobre. Talvez ele não cobre, realmente, eu também concordo. Mas não é melhor a gente saber e a gente ir sabendo desse procedimento simples do que a gente comer bola lá na hora? Eu sei fazer uma drenagem de abscesso, ok. Eu já fiz vários. Mas aí, esse passo a passo aqui, né? Esses materiais todos solicitados, você saberia fazer? É essa a questão, né? Então, agora, eu queria que a gente fizesse uma estação. A estação é exatamente tudo que a gente falou aqui. Então, assim, não tem nada fora aqui do lugar. Então, de vocês pegaram essa minha explicação, vocês vão se dar bem na estação. Alguém quer se candidatar para a gente fazer essa estação rapidinho? Jogo rápido. O que você Mônica, pode falar? enquanto eles decidem aí, eu só queria reforçar, né, em relação à questão de material. É praticamente a mesma coisa que da estação de sutura, né? Tipo, tem alguns materiais ali, questão de fazer asepsia, né? Explicar o procedimento, anestesia. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que o quê? Pensar nesses pontos e agarrar nesses pontos, né? É. A gente acabar embananando e não conseguindo fazer a estação, pelo menos esses pontos de asepsia. E fazer na ordem, né? Porque às vezes eu inicio, eu sei que tem que fazer anestesia, eu faço anestesia e esqueço da asepsia. Aí eu faço a asepsia depois. Aí eu esqueço de botar a luva, de colocar meus procedimentos. Então precisa de uma ordem. Exatamente. Então verbaliza sempre essas coisas tranquilas para garantir os pontos, para ir garimpando. É isso aí. Vamos, pessoal. Quem é que vai? Eita, tem muita gente querendo aqui. Meu Deus do Nossa, céu. mas o povo Vou tá ter que muito escolher animado. um só. Eu vou. Gente do céu. Quem é? Pablo. 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 Ok, Pablo. Vamos lá. Vou colocar aqui para você. Muito bem. Vou só colocar aqui as minhas instruções. E a gente já começa. Tá dando para visualizar bem, Pablo? Tá dando. Pronto, vou só colocar aqui as minhas instruções e a gente começa. Pode começar assim que você quiser, tá? Boa noite, meu nome é Pablo Andrés Novillo Sintra, vou realizar a minha prova do Revalida e vou proceder a ler as minhas orientações. Local de atuação, pronto-socorro. Local possui as seguintes infraestruturas: laboratório de análise clínico, ultrassonografia, sala de procedimento. Descrição do caso: homem de 36 anos queixando-se de nodulação dolorosa nas costas. Tarefa: realizar anamnese e exame físico do paciente, verbalizar o diagnóstico, adotar conduta terapêutica necessária ao caso, verbalizar a realização de procedimentos médicos se necessários, verbalizar complicações do quadro apresentado, mínimo 2, sanar dúvidas e orientações sobre seguimento ao paciente. Bom dia, sou o Dr. Pablo, com o nome do senhor, idade, estado civil e origem. Doutor, eu me chamo Pedro, eu tenho 36 anos, sou professor e casado. Me fala, Pedro, em que eu posso te ajudar? Então, doutor, tem uma bolinha nas minhas costas faz um tempo já, mas nesses últimos dias ela começou a doer bastante, fica vermelha. Você pode dar uma olhadinha para mim? Claro. Me fala, essa bolinha, há quanto tempo que apareceu? Então, já faz um ano que ela apareceu, mas começou a piorar faz uns 5 dias. Essa bolinha teve alguma mudança de cor, tamanho, forma? Ele está ardendo, queimando? Isso não consta, doutor? Está tendo febre, mal-estar? Causa uma dor de radiação? Então, doutor, eu me senti mais quente ontem à noite. Não medi a temperatura. Certo. Alguma vez essa bolinha sumiu, desapareceu ou sempre se manteve aí? Não consta, doutor. Não consta. Tem alguma doença de base, pressão alta, diabetes, algum problema imunológico, alergia, faz uso de alguma medicação? Então, doutor, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes e já fiz um transplante de fígado há uns 3 anos atrás. Certo. Faz uso de alguma droga? Fuma, bebe? Doutor, eu não lembro bem o nome de todas, sabe? Eu lembro assim que tem a losartana, a metformina e tem outras que não me lembro o nome. Essas outras perguntas não constam. Certo. Gostaria de realizar o exame físico, se o senhor me permite, eu gostaria de avaliar
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão arterial, temperatura, realizar ectoscopia, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, extremidades, me orientando mais para avaliação do nódulo, para ver o tamanho, consistência, avaliar também temperatura, mudanças de coloração, etc. Nessa ectoscopia. Sinais vitais, pressão arterial de 110 por 80, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória 16, saturação de 98, temperatura axilar de 37,6, índice de massa corporal de 30. Estado geral, paciente em bom estado geral, orientado em temperatura, espaço e pessoa, corado, hidratado, anictérico. Bom, aqui nos sintomas está normal, presença de abscesso cutâneo de aproximadamente 2,2 centímetros do dorso, com ponto de... Bom, seu Pedro, pela avaliação que eu percebi, eu estou avaliando um abscesso cutâneo, que está localizado nessa região dorsal, a gente vai ter que drenar ele. Para isso, eu vou precisar de alguns materiais para poder realizar. O senhor me permite realizar o procedimento? Sim, doutor, permito. Tá. Para poder realizar o procedimento, eu vou solicitar materiais para realizar asepsia, que seria o iodopovidona ou clorexidina, se tiver. Solicitaria também uma lidocaína, solicitaria um campo estéreo, solicito máscara, óculos, capote, luvas de procedimento e luvas estériles, solicitaria também uma pinça curva, lâmina de bisturi número 11, soro fisiológico, gasas, um dreno de pré-enrolls, fio de sutura número 3, solicitaria também agulhas hipodérmica e uma agulha rosa, que seria 40 por 12 milímetros, solicitaria uma seringa de 5 ml, que mais? Campo estéreo, isso. Conclui seu pedido, doutor? Conclui meu pedido. Está na sua mesa, tá, doutor? Você já pode realizar o procedimento. Obrigado. Vou solicitar o paciente deitar em decúbito ventral, eu vou proceder a realizar a asepsia primeiramente da região da lesão, posteriormente a colocação do campo, colocação das luvas, primeiramente, luvas, máscara e óculos, colocação do campo estéreo, depois de realizar a asepsia. Posteriormente, eu vou realizar a anestesia com lidocaína 1%, realizando aspiração primeiramente com a seringa 5 ml e a agulha rosa. Posteriormente, vou trocar a agulha para poder realizar a punção. A punção eu vou realizar a mais ou menos 1 centímetro da região onde perceba a flutuação, onde tem o tecido vivo, para poder a anestesia pegar. Uma vez realizada a anestesia, vou proceder a identificar a área de flutuação para fazer uma incisão sobre a região para identificar a drenagem para começar a perceber a drenagem da secreção. Não vou realizar eu não vou espremer ele, para não produzir contaminação da área aledanha. Uma vez que pare a saída da secreção, eu vou utilizar a minha pinça curva para poder romper como chama isso? As loculações. Proceder a quebrar as loculações dentro da cavidade, tentando retirar a cápsula do abscesso. Vou proceder, uma vez que identifique que já não tem mais saída, vou proceder a irrigar com soro fisiológico várias vezes até ter uma saída do soro fisiológico cristalino transparente. Posteriormente, vou colocar a gasa dentro da lesão para limpar e verificar se não tem alguma saída de secreção. Uma vez identificando que não tem saída, com a gasa, vou realizar a colocação
dreno de Penrose dentro da lesão, com fixação com fio número 3, mononylon. Verificando a fixação, vou proceder a tampar com gasa. Conclui o meu procedimento. Eu vou orientar a paciente, senhor Pedro, eu realizei a retirada do máximo possível da secreção que estava dentro da lesão, e o curativo a gente vai ter que realizar cada dia, dependendo da quantidade de secreção que vai saindo, ou de 2 em 2 dias. Como a gente está evidenciando que está dando febre, eu vou indicar antibiótico. Agora eu não lembro, eu me distraí nessa parte. Eu vou passar antibiótico terapia para poder realizar. Pode voltar minhas... Sim, volto. As minhas indicações, as minhas tarefas. Conduta terapêutica, verbalizar a realização do procedimento. A gente vai ter que tomar cuidado com a ferida para evitar 2 complicações, que pode ser a sepsis, que a infecção pode se disseminar, 1, e 2, a volta da sepsis. Alguma dúvida? Finalizou o tempo, deu 10 minutos, certinho. Certinho? Certinho. A minha dúvida era se é para usar antibiótico. Você já respondeu. Sim. Vamos lá. Foi muito bem, Pablo. Muito bem. Vamos lá ver a nosso checklist aqui. A pontuação nem tá ok, mas vamos acompanhar. Então, se apresenta, pergunta o nome, idade e profissão do paciente, né, simulado, questiona sobre o motivo da consulta, o tempo de evolução, se foi o primeiro episódio, se teve outros episódios, né, se teve trauma, lesão, corte, picada, faltou, né, comorbidade, foi falado, se tem aquele nosso excretinho, uso de medicamentos, alergia, teve presença de febre, né? E aqui, solicita exame físico, verbaliza o diagnóstico de abscesso cutâneo e a necessidade de drenagem. Então, naquele momento, eu do exame físico, eu só tenho um abscesso cutâneo aqui, a gente vai precisar fazer a drenagem porque eu vejo pontos de flutuação. Explica o procedimento ao paciente, pede autorização para a realização. Você fez isso, né? Falou que ia fazer a drenagem e solicitou ali o paciente para realizar. Aqui, realiza a asepsia com clorexidina ou iodopovidina, parâmetros com paramentar-se, meu Deus, com luvas estéreos, máscara, óculos de proteção. E verifica se o abscesso possui ponto de flutuação, verbaliza que ele tem ponto de flutuação com visto no exame físico, né? Assim como você falou, vejo ponto de flutuação aqui, vou iniciar a incisão, a incisão. Daí a gente vai realizar o quê? A lidocaína, né? Com 100% sem vasoconstritor, usando a agulha de 40 ou agulha rosa, aspirando o anestésico do frasco e troca a agulha por hipoderme. Você falou muito bem, né? Trocou ali a agulha, lembrou de trocar. Né, já não fez direto. Introduz o anestésico a 1 centímetro do perímetro de maior sinal de flutuação e logo continua o bloqueio de maneira regional, anestesiando o halo ao redor do abscesso, né? Fazer todo o halo ali ao redor do abscesso, na parte sana ali, né? Que você também comentou da parte sana. Muito importante. Realiza a incisão para promover a drenagem com saída espontânea da secreção. Não espreme a pele circunjacente, né? Então, não espreme ao redor ali do abscesso. Coloca a pinça hemostática na cavidade, quebrando as loculações e liberando qualquer, né, bolsa de material purulento residual. Irriga a cavidade com soro fisiológico para a limpeza do local. Introduz uma gasa ou dreno de... Como é que chama esse dreno, Pablo? Penrose. Penrose. Gente, eu achei lindo, tô falando Penrose. E eu aqui, Penrose. No local de 1 a 2... repetição. De 1 a 2 centímetros para fora da incisão, para permitir a drenagem adequada e impedir que a incisão fique selada, né? Fixa o ponto simples, frouxo, com nylon 3.0.
Muito bem. Realiza o curativo com gás estéreo, né? E indica o antibiótico. O antibiótico é fluoxetina ou a sulfametoxazol, Sulfamethoxazol trimetopim. trimetopim. É quase É um trava-língua. trava-língua. E aí a gente vai fazer as complicações, né? Pode ter a recidiva dos abscessos, pode ter sangramento na área ali, pode ter disseminação da infecção, né? Que entraria ali como uma sepsis, como você falou. A endocardite, osteomielite, formação de abscessos pleurais. Então, tudo isso são complicações que o abscesso pode causar, né? Se ele atinge ali a circulação sanguínea. Retornar em 1 a 2 dias, né? 1 ou 2 dias, associada a compressas moles. Aqui seria o finalzinho que não deu para você terminar, porque o tempo acabou, né? Mas Sim, que falar o eu comecei a retorno. correr. Exatamente. E aí, falar aqui das compressas, trocar o curativo diariamente, ficar alerta aos sinais, né, de infecção sistêmica, que a gente já falou, e fazer um suporte de analgésico ali para dor. Pronto. Tá vendo? Que parece ser tão simples, mas que 10 minutos não foi o suficiente para falar tudo, porque é muita coisa, entendeu? Então, é muita coisa. Então, a gente sempre tem que ficar ligado aí nesses procedimentos, que às vezes a gente não dá tanta importância, que a gente acha muito simples, mas que 10 minutos às vezes não é o suficiente para a gente falar adequadamente, verbalizar tudo certinho, da forma que tem que ser, certo? Certo, não, e principalmente porque a gente tem que lembrar a ordem, e ainda tem que auto se avaliar se está fazendo certo e não está esquecendo. Então, aonde a gente trava? Exatamente. Avaliação. Exatamente, Pablo. Meu Deus, será se eu fiz certo? Será se antes não tinha alguma coisa? Né? Será se eu fiz na ordem correta? E é exatamente isso. E a gente precisa fazer na ordem correta, porque se lá tiver, hoje não tem mais ordem, mas qual o sentido de eu fazer uma anestesia e depois fazer asepsia? Tá errado. Como é que o avaliador vai me avaliar dessa forma? Né? Não, eu sei que tem que fazer anestesia, então eu fiz a anestesia, aí eu lembrei da asepsia só agora, depois eu vou fazer a asepsia? Não faz sentido. Se a gente está falando de um procedimento que precisa ser o mais estéril possível, o mais limpo possível, como que eu vou fazer a anestesia antes da asepsia? Então, por isso que a gente precisa de uma ordem, certo? O que vocês acharam dos temas hoje? Parabéns, Pablo, você foi excelente, né? Falou Obrigado. tudinho, foi muito bom mesmo. E é isso, gente, a gente treinar esses procedimentos da mesma forma que a gente fez aqui. Se na plataforma do PEP não tiver, a gente sempre está mandando lá no grupo as estações prontinhas para vocês. Então, refaçam essas estações, né? Chama o coleguinha aí, porque no final tem o roteiro do ator. Então, dá para você chamar a duplinha aí e fazer ali usando nosso material mesmo para a gente rever como é que é feito passo a passo, porque no checklist está ali certinho o que eu devo fazer. Correto? Correto. Certinho, Não, gente? outra coisa que eu percebi, que talvez pode ser uma ajuda para todo mundo, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que esta parte de procedimento a gente tem que repetir feito papagaio. É só repetir e memorizar de cima para baixo, porque como é um protocolo, não é a mesma coisa que a gente faz na prática. Na prática. Porque quando eu faço na prática uma retirada de abscesso, é muito diferente, e já é automático. Então, eu pulo, às vezes, alguns pontos, porque eu faço de uma forma diferente. Exatamente. Mantendo a abscessia, tudo isso. Mas não é esse passo a passo que a gente tem que ter para poder chegar. Exatamente. E aí eu sempre aquilo que eu falo em relação, anota, coloca o passo a passo anotado da forma correta, mas da forma que você vai verbalizar, entendeu? Da sua forma. Então, coloca no papel da sua forma, como você vai falar. É o que eu fiz aqui. Eu já fui colocando como eu teria que verbalizar. Aí já fui olhando para começar a ir falando. Muito bem, parabéns. Pessoal, eu acho que foi isso, né, Verônica? A gente falou tudo que a gente queria, temas muito bons, né? Pessoal, eu mandei lá no grupo, tá? A listinha das aulas gravadas, porque eu tô percebendo que tem muita gente que tá muito atrasado ainda, tá? Não são todo mundo, mas eu sei que tem algumas pessoas que esqueceram de revisar os conteúdos, então eu fiz uma listinha, tá? Das aulas e dos conteúdos, para ficar mais fácil de vocês se localizarem. Só relembrando, né, que não são todas as aulas do Tiretema que a gente está conseguindo gravar, igual teve aquela aula do exame físico das mamas, né? Quem perdeu, perdeu. Infelizmente, né? A de queimaduras também. Então, assim, tentem não faltar no dia do Tiretema, porque nem sempre a gente vai conseguir gravar. Igual, por exemplo, a de sutura. A de sutura a gente gravou, só que corrompeu uma parte, não estava mostrando a câmera.
Então, quem não assistiu, perdeu, né? Então, Exato. é isso. A gente não pode contar com essas gravações. E Mais amanhã vai ter aula do Marcos, mais 2 temas, né, relevantes. Então, participem, tá? Amanhã tem aula, acho que é 5 horas, né? O Marcos colocou lá 5 horas. Então, participe que vai ser aula muito boa também, tá, gente? Eu vou estar também lá, também com vocês. E é isso. Bora estudar, que estamos chegando na reta final. Se Deus quiser, a gente tá próximo aí. Falta só esse edital sair, mas tá próximo. Tá quase, galera, tá quase. Não desiste, não. É isso Muito aí. obrigada. Por nada. Tchau, gente. Boa Tchau, noite pra tchau. Boa vocês. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite também, galera. Até.